Nesta aula nós vamos dar sequência ao tema Principais Espaços Agrários Mundiais. Na aula anterior, foram abordados os problemas ambientais decorrentes das práticas agrícolas, com ênfase ao desmatamento e às queimadas. Nessa parte 3, eu vou continuar abordando esses problemas ambientais decorrentes das práticas agrícolas, porém enfatizando a erosão, a salinização e a poluição. O conteúdo desta aula está disposto nas páginas 39 a 42 do volume 6 da apostila do Sistema de Ensino Positivo. Então, o primeiro problema derivado de atividades agrícolas a ser abordado aqui vai ser a erosão. Como se pode observar nessa foto, um processo erosivo ocasionado a partir das trilhas de gado em uma área de encosta recoberta por pastagem. Então, primeiramente, o que vem a ser erosão? Erosão é o nome dado ao processo que provoca o transporte da camada superficial de terra, ou seja, aquela camada mais superficial de solo, a partir da sua desagregação de partículas e com consequente transporte dessa camada para as regiões mais baixas no terreno. Na agricultura e na pecuária, isso ocorre principalmente a partir de práticas inadequadas às questões associadas ao solo de cada região. Além disso, o desmatamento e a construção de estradas também são fortes influenciadores no processo erosivo em áreas rurais. Isso ocorre a partir desse agente que proporciona a desagregação das partículas do solo, em combinação com a ação natural de ventos, chuvas e o escoamento superficial das águas, principalmente da chuva que ocorre sobre o solo desagregado. Existe uma estimativa de cerca de 10% da superfície terrestre, o que corresponde a 1,5 bilhão de hectares, que esse percentual já foi irreversivelmente degradado por processos erosivos. A erosão hídrica é o tipo de erosão mais associado às práticas agrícolas e ocorre principalmente a partir do impacto das gotas de chuva sobre o solo descoberto. Com isso, ocorre a formação de alguns elementos a partir principalmente de sulcos, que são os cortes superficiais realizados no terreno a partir do escoamento da água superficial. Com o aprofundamento dos sulcos, eles vão se tornando algo que é chamado de ravinas, que são sulcos mais profundos no terreno, até que esse processo culmina com o processo mais drástico de erosão, que são as chamadas vossorocas, que é um tipo de erosão que ocorre em grandes dimensões e que afeta várias profundidades e vários horizontes do solo. Então, aqui são dois exemplos de vossorocas que ocorrem a partir do escoamento superficial por determinados sulcos que passam a formar ravinas até que se tornam vossorocas. Muitas vezes, esse tipo de erosão se torna um problema ambiental de grandes proporções, pois além de atingir o lençol freático e provocar a exfiltração da água, ou seja, a redução do lençol freático a partir do seu afloramento, existem também situações onde ocorrem grandes perdas de solo e até perdas de áreas urbanas, como é possível observar na página da direita, onde essa imagem ressalta uma vossoroca em processo de avanço sobre uma área urbana. É importante observar que os processos erosivos devem ser controlados e existem algumas formas de se fazer isso. Então, a primeira é preservar as áreas de risco, como, por exemplo, encostas íngremes, margens de cursos d'água, solos mais suscetíveis ao escoamento superficial e com vegetação que não comporta a infiltração dessa água superficial, e a adequação de atividades às condições naturais das terras que serão cultivadas, é uma outra condição importante. Dentre as consequências do processo de erosão estão, primeiramente, a perda de fertilidade dos solos e das características físicas desses solos, muitas vezes acarretando a condições inadequadas de cultivo posterior ao processo erosivo. Uma outra consequência é a arenização,
que consiste na permanência das partículas de areia após o carreamento das outras condições estruturantes do solo. Esse processo é diferente do processo de desertificação, que ocorre normalmente em função do clima. A arenização não, muitas vezes ela pode ocorrer em áreas onde o clima é chuvoso, um clima úmido. Porém, devido à textura do solo ser uma textura arenosa, onde o carreamento das partículas de menor densidade vão ocorrer primeiramente, a partícula de areia ela permanece no sistema do solo e proporciona a arenização desse solo, tornando o solo inadequado para a prática agrícola de muitas culturas. Outra consequência é o assoreamento, que consiste no carreamento dessas partículas de solo para o leito dos rios. Com isso, os leitos dos rios ficam cobertos desses sedimentos e isso faz com que a vazão desses cursos d'água seja diminuída gradativamente a partir do acúmulo de sedimentos em seu leito. Um outro problema derivado da agricultura seria a salinização. A salinização é o nome dado ao processo que leva ao acúmulo de sais solúveis na superfície do solo, o que interfere na própria fertilidade. Dentre as formas como a salinização ocorre, a primeira delas é a aproximação entre o lençol freático e a superfície do solo, o que faz com que os sais se acumulem devido à evapotranspiração, a partir do momento em que a água evapora e os sais ficam retidos, agregados às partículas do solo. Ou seja, o processo erosivo ele pode levar à salinização, desde que as camadas superiores sejam removidas, o que faz com que a camada restante do solo se aproxime cada vez mais do lençol freático. Um outro processo é o uso inadequado e excessivo de água para irrigação em locais de clima seco. Então, esse uso inadequado e excessivo, ele pode fazer com que esses sais permaneçam um tempo maior no sistema e, principalmente em clima seco, onde não há chuva abundante para a lavagem do solo, esse solo pode levar à salinização e, consequentemente, à inadequação desse solo para fins agrícolas. Uma outra forma é a intrusão de água salgada no lençol freático, sendo esse um processo mais associado às regiões costeiras, a partir do contato da água do mar com o lençol freático das áreas próximas a ele. A salinização ela é uma das principais causas de desertificação no planeta. Em duas regiões isso é muito simbólico. Então, primeiramente na Ásia Central, onde a expansão do cultivo irrigado de algodão vem proporcionando a salinização de grandes áreas, e a outra região, onde eu vou detalhar em alguns instantes, é a região do Sahel africano. Segundo a FAO, cerca da metade dos 250 milhões de hectares irrigados no planeta já apresenta problemas de salinização, sendo que cerca de 10 milhões de hectares são abandonados anualmente devido a esse processo. Com isso, 1 bilhão e meio de pessoas que habitam essas áreas sujeitas à desertificação, elas concentram cerca de 60% da pobreza mundial. Então, isso mostra a magnitude, o impacto do problema, já que ela tem afetado principalmente regiões muito frágeis do ponto de vista socioambiental. A região do Sahel é uma região do continente africano localizada ao sul do deserto do Saara. É uma região de transição entre o deserto e a vegetação tropical da África Central, como as savanas e algumas florestas tropicais secas e outras úmidas. Exatamente por isso a palavra Sahel designa borda, ou seja, orla do deserto. Nessa região, a agricultura e o pastoreio itinerantes foram praticados durante séculos. Porém, durante o período colonial, elas deram lugar às monoculturas de algodão, praticadas em regime de plantation. Com isso, ocorreu o desgaste dos solos, o que potencializou a propensão desse local para a desertificação, devido principalmente às condições de clima semiárido. Esse avanço das condições desérticas ele é monitorado e já chegaram a ser monitorados avanços de cerca de 5 km por ano,
o que mostra o agravamento dessas condições ambientais, que implica no agravamento das condições de miséria da população local. O terceiro problema ambiental abordado aqui é a poluição. A poluição em sistemas agrários, agrícolas e pecuários corresponde ao processo de contaminação de águas, solos e dos próprios alimentos produzidos. Ela está associada à utilização de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos, devido principalmente à sua aplicação excessiva ou inadequada, mas também ao descarte impróprio de embalagens. Isso porque os componentes químicos desses produtos podem provocar contaminações que perduram por muitos anos, levando inclusive ao comprometimento da saúde humana, inclusive de trabalhadores que fazem uso desse tipo de produto, além da própria biodiversidade local. De acordo com dados da OMS, cerca de 3 milhões de casos de intoxicações ocasionadas por defensivos agrícolas, intoxicações graves, são relatados por ano. Desses casos, cerca de 2,1 milhões ocorrem em países em desenvolvimento. Além disso, a morte de mais de 20 mil pessoas são associadas anualmente aos riscos provocados pelos defensivos agrícolas. Nesse contexto, é importante ressaltar que o Brasil é o maior consumidor mundial de defensivos agrícolas. E ainda que esse problema ele é bem mais grave no mundo periférico, devido a principalmente duas causas. A primeira, menor fiscalização de procedimentos, ou seja, nos países em desenvolvimento existe uma tolerância maior com relação ao uso e, portanto, a fiscalização é precária. A outra consiste em legislação permissiva ao uso desses produtos, ressaltando que muitos desses produtos utilizados em países em desenvolvimento eles já são proibidos em outros países, principalmente em países europeus, ao longo de muitos anos. Como atividade desta aula e também com relação à aula anterior, cite 2 problemas ambientais provocados pelas práticas agrícolas, tanto problemas relacionados nesta aula, parte 3, quanto na aula, parte 2, e exemplifique, dizendo como eles podem ocorrer. Lembrando que o conteúdo desta aula ele está nas páginas 39 a 42 do volume 6 e na próxima aula daremos sequência ao nosso conteúdo.